Bom, pessoal, hoje a gente vai continuar a aula de álgebra da semana passada e a gente vai falar sobre redução de termos semelhantes. Eu vou explicar o que são os termos semelhantes, eu vou lembrar com vocês o que a gente trabalhou também na última aula, né, para conectar essas duas ideias, e aí a gente vai começar além de traduzir, né, as nossas informações matemáticas, mas também a fazer as operações, ok? Vamos lá então. Bom, vamos primeiro relembrar, né? Ver o que a gente já trabalhou, ver o que a nossa última aula trouxe, né? Para a gente conseguir caminhar e avançar dentro das nossas aulas de matemática. Bom, a gente já viu na última aula o princípio da álgebra, né? A ideia fundamental da álgebra, que é o quê? É você traduzir algumas situações de forma matemática. Então, eu pego algo do meu cotidiano, ou pego algo que foi noticiado e eu consigo transformar isso numa situação matemática, né? Eu consigo colocar a matemática naquela situação, ok? Com isso, a gente utiliza, né, vários símbolos, várias simbologias da matemática que vão representar aquela situação, principalmente situações onde tem elementos que eu não conheço, elementos que eu não tenho informação sobre eles. Esses elementos que eu não tenho informação é o que a gente chama de incógnita. É quando você insere uma letra, quando você coloca ali uma letra e essa letra ela vai representar algum número, ok? As letras que a gente usa de uma forma mais comum são as letras X, Y e Z, tá? Mas isso não quer dizer que é sempre essa letra, isso também não quer dizer que essas letras são obrigatórias. Na verdade, a gente consegue usar qualquer tipo de letra. É que essas letras aqui, elas são as mais comuns, tá? Só isso. É isso que a gente vai acabar vendo em apostilas, em livros, em sites, em várias situações da matemática, da álgebra, essas letras aqui, ok? Então aqui, o que a gente já trabalhou na última aula, dando uma revisãozinha aí, tá? Claro que se você ainda tiver alguma dúvida, é bom você voltar a olhar o vídeo anterior para conseguir acompanhar de uma forma mais tranquila, ok? Bom, vamos então entender o que são os termos semelhantes, tá? O que é o assunto dessa aula, ok? Vamos entender primeiro que as nossas contas, né, as nossas expressões, depois que eu já coloquei ali, né, eu traduzi aquela situação na forma matemática, a gente vai perceber que algumas características, algumas informações são parecidas. Tá? E essas informações parecidas, essas características parecidas, é que vão ajudar a gente a entender o que são termos semelhantes. Termo vai ser cada elemento, então um número, uma letra, né? Cada um deles vai ser um termo. Agora a ideia de ser semelhante é que ela vai ter a mesma característica. A gente vai ver aqui alguns exemplos e vai ficar mais claro, acredito, para você poder compreender, tá? Bom, aqui primeiro eu tenho uma expressão. Eu tenho muitas coisas aqui. Eu tenho, olha, 2x, 3y, 6z, 6x, desculpe, mais y, 5n, menos 3x e ali no finalzinho mais 2n. Tem muita coisa, certo? Tá tudo meio que misturado, tá tudo meio que bagunçado. Só que também dá para perceber que tem algumas coisas em comum, né? O n, por exemplo, ele aparece aqui no 2, aparece no 5. O x, por exemplo, aparece aqui no 3 negativo, no 6 negativo, no 2 aqui. Então, perceber os termos semelhantes é perceber que essas letras, algumas coisas ali no meio da nossa conta, se repetem, aparecem mais de uma vez. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se esses elementos têm alguma característica em comum, tem alguma coisa em comum, eu consigo usar essa coisa em comum para simplificar o meu raciocínio, simplificar a minha continha. Tá? Então, o que eu vou fazer é pegar os termos semelhantes, achar eles, mostrar eles e usar esses termos semelhantes para reduzir a minha conta. A gente chama de redução esse processo aí de somar os termos semelhantes ou subtrair os termos semelhantes para a expressão diminuir, ok? Então, ó, vamos começar enxergando isso aqui, ó. Eu grifei aqui de azul todo mundo que tem o x. Né? O que isso significa? Que todo mundo que tem o x é semelhante. Olha lá. Então eu consigo mostrar isso de alguma forma.
Ah, vou ter que grifar, então, onde que eu tenho minha letra? É uma forma de você localizar, é uma forma de você conseguir entender como a continha está avançando, tá? Às vezes você não precisa grifar colorido, como eu estou fazendo, mas você pode circular, você pode fazer um rabisco embaixo dele, riscar ele de uma forma diferente, para você mostrar que esse número, essa letra, tem alguma coisa a ver com aquele outro número, tem alguma coisa a ver com aquela outra letra, e aí você já vai percebendo quem vai ficar fazendo conta com quem. Ok? Olha aqui, por exemplo, eu grifei de vermelho o 3Y e o Y, né? Por quê? Porque eles têm o Y, que é a característica em comum. Então eu vou percebendo no meio da conta quem tem a ver com quem. A mesma coisa do 5N e do 2N. Então, ó, eu grifei de uma forma colorida, né? Por quê? Porque agora eu vou me orientando pelas cores. Quem tem a cor azul faz conta com quem tem a cor azul. Quem tem a cor vermelha faz conta com quem tem a cor vermelha. Quem tem a cor verde com a cor verde e assim por diante. Ah, mas não tem tanta cor aqui disponível? Faz como eu falei, grifa de um jeito diferente, faz um risquinho de um, faz uma cobrinha, um onduladinho de outro, vai fazendo de várias formas diferentes. Bom, não sei se agora dá para perceber, mas mudou um pouco a cara aqui, a ordem, né, dos elementos. Todos eles estão aqui, só que agora estão numa ordem diferente. Por quê? Porque agora eu coloquei eles agrupados, eu coloquei eles de uma forma que todos os que têm o X vão ficar junto, todos os que têm o Y vão ficar junto, todos os que têm o N vão ficar junto. Então, olha lá, a galera do X, a galera do Y e a galera do N. Então, já coloquei todo mundo juntinho para conseguir fazer a conta, tá? Por enquanto eu não vou fazer essa conta, eu vou só mostrar para vocês o agrupamento, né? Como que a gente consegue fazer esse tipo de agrupamento, ok? Para depois aí sim a gente ver a continha acontecendo. A continha, na verdade, talvez é a parte mais simples. Essa parte de localizar, que às vezes é possível de ter uma dúvida ou você se perder pelo meio do caminho, tá? Então eu coloquei outro aqui, ó, de um outro exemplo, uma outra galera que tem o 2x ao quadrado, tem o 5y, tem o menos 4x, tem o 3x ao quadrado, o menos 6y e o menos x. O que dá para perceber? Tem y, tem x, tem o x ao quadrado, né? Então aqui eu já vou ajudar vocês em um outro elemento, uma outra coisa e uma outra característica. Então vamos entender também como que isso funciona, né? Vamos pegar então e fazer os grupinhos, marcar quem tem a ver com quem. E olha, eu já comecei marcando aqui já para explicar para vocês uma coisa importante. Olha aqui de vermelho está o 2x ao quadrado e do outro lado o 3x ao quadrado, certo? Eu não grifei nenhum outro x, nem o x que está sozinho aqui no final, esse aqui, e nem o 4x aqui no meio. Esses daqui não entraram nessa parte, nessa dança dos números semelhantes, os termos semelhantes. Por quê? Porque o 2x, ele está, como eu já falei, ao quadrado, ó, ele tem um expoente, isso também é uma característica. Então ele tem um expoente aqui, que o 3x ao quadrado também tem. Então esse número e esse número têm uma coisa em comum. Eles têm a letra x e essa letra x está ao quadrado. Por isso que o 4x ficou de fora, né? Ele não tem. Por isso que o x aqui também ficou de fora, tá? Ele também não tem, ok? Então aqui eu tenho um grupinho só da galera que é x e que está ao quadrado. Do mesmo jeito que eu tenho outro grupinho só do pessoal que é x. Ó, esse aqui já não tem quadrado nenhum, então eles vão fazer um outro grupinho. Eu também tenho um grupinho do y. Então, ó, grifei também de forma colorida, tá? Para ficar mais fácil de organizar. Como eu comentei, não precisa ser colorido se você não conseguir grifar de uma forma colorida. Mas grifa diferente, circula, faz o quadradinho ali, faz um triângulo para poder marcar da forma correta. E aí você consegue também se localizar, ok? Bom, o que mais que a gente vai poder fazer? Agrupar essa galera. Então, olha só, eu coloquei todo mundo que é x ao quadrado perto, coloquei todo mundo que é y perto e coloquei todo mundo que é x perto. Por quê? Porque aí depois eu consigo fazer a conta numa boa, tá bom? Aqui do lado eu vou colocar uma dica que a gente vai usar nas continhas já já, tá? Qual é essa dica? O nosso número, que aqui no caso é o 3x, que eu coloquei ele bem grandão para ficar fácil, ele tem duas partes, né? Dá para você perceber que tem o número, que é o 3, e tem a letra, que é o x. Cada parte vai fazer uma coisa, tá? Na hora que você for calcular, cada parte vai fazer uma coisa diferente. Por exemplo, a letra a gente só repete. Ah, então é x? Beleza, vai ficar o x. Ah, é y? Beleza, vai ficar y, tá? Então aqui a nossa letra se repete. E o nosso número que vai ser calculado?
Então ali eu tenho 3x, ou eu tenho 2x, ou eu tenho o x, né? Eu vou falar já o que significa esse x, e aí a gente vai conseguir entender que, beleza, então eu tenho 3x e está chegando mais 2x. Se eu vou juntar essa galera, eu vou ter 5x. Tenta pensar no número como se fosse um objeto, como se fosse uma caneta, como se fosse uma bala, como se fosse alguma coisa. Se eu tenho 2 balas e eu pego 3 balas, o que aconteceu? Eu tenho mais balas, eu tenho 5 balas. Percebe que o número muda, mas a bala continua sendo bala, ok? Aqui é mais ou menos isso. A letra vai continuar sendo a letra, mas o número que está junto com ela, você faz a conta, é claro, e a conta vai fazer o número mudar. Tá legal? Mas e quando tem só a letra? Estou vendo que aqui, por exemplo, tem o Y sozinho, aqui, por exemplo, tem o X sozinho. Como é que a gente faz quando tem só isso? Que número que está ali? Galera, quando acontece isso, quando eu tenho só uma letra sozinha, sem número nenhum na frente, significa que eu tenho uma letra, eu tenho uma bala, vamos dizer assim, tá? Então eu tenho um elemento. Eu não estou vendo aqui, por exemplo, nada escrito, né? Do mesmo jeito que aqui não tem nada escrito, do mesmo jeito que aqui não tem nada escrito. Mas o que significa na matemática é esse espaço aqui sem número nenhum, significa 1. Então quer dizer que eu tenho 1x. Tá? E aí, para ficar mais simples, para a gente não precisar ficar escrevendo 1x, para você já olhar e já saber, beleza, ali tem 1. Né? Para ficar mais simples, a gente deixa só a letra. Então, quando aparece uma letra sozinha, desse jeito, igual está aqui o x, significa 1x. E aí ele vale 1. Então, por exemplo, se eu tenho ali 2x e eu estou adicionando, né, eu estou juntando x, significa que eu estou juntando 1x. Ok? E aí, se eu tenho 2 mais 1, virou 3. Beleza? A gente vai ver isso nas continhas aqui na sequência. Só que tem um detalhe. Antes de ver as continhas, eu vou só relembrar com vocês as regras de sinal, tá? Não vou relembrar todas, porque agora a gente não precisa ver todas. Eu vou relembrar aquelas que vão ser úteis para essa aula, tá? Depois, com as outras aulas chegando, eu vou relembrando. E tem uma aula já de regra de sinal aqui. Eu já gravei uma aula, a gente já viu uma aula e tem gravada por aqui no canal. Então dá uma olhada, volta um pouquinho aí nas minhas aulas, dá uma procurada que você vai achar sim. Tem uma aula só de regra de sinal, tem os exemplos de todas. Então se você está com dúvida, ou depois, mesmo que eu relembrar que você ainda ficou com alguma dúvida, volta lá, olha lá, que lá vai estar tudo explicado, é uma aula só disso. Então vai estar bem detalhado para você entender, beleza? Eu vou pegar só o que a gente vai usar aqui na aula para poder mostrar nos exemplos o cálculo, tá bom? Bom, a gente tem nessa aula duas continhas, a adição e a subtração. Então eu vou falar o que a gente tem que ter para fazer cada uma delas. Para fazer a adição, a gente precisa ter os sinais iguais, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai repetir os sinais. Então eu vou juntar os números, eu vou somar, eu vou fazer a adição, só que eu vou olhar, os dois são positivos? Beleza, vai ficar positivo. Os dois são negativos? Beleza, vai ficar negativo. Que é o que está acontecendo aqui, mais 3 e mais 5. Percebe, dois sinais iguais, certo? Somou, juntou, 3 mais 5 é 8, o 8 está lá, e aí todo mundo é positivo, né? O 3 é positivo, o 5 é positivo, quer dizer que o 8 ficou positivo. Olha esse outro, menos 4 e menos 6. O sinal é negativo, todo mundo. Então eu junto. Menos 4 com menos 6 vai virar menos 10. Beleza? Então a adição é assim. Nossa, mas o número está negativo, você vai somar? Sim, porque o sinal está igual. Imagina que você está devendo R$ 4 numa padaria, está devendo R$ 6 no mercado. Aí você tem que saber qual é o total da dívida. Você vai passar no banco, vai pegar o dinheiro. Você vai ter que juntar essas dívidas. Mas é negativo lá, é negativo aqui. Mas para você pagar as duas dívidas, você tem que juntar. Então vai ficar 4 de um lado, 6 do outro, quer dizer que você tem que pagar R$ 10. Ok? Mesmo sendo negativo, a conta é uma soma, beleza? E para ser subtração, né? Vamos entender. Para ser uma subtração, a gente vai ter que ver os sinais, sempre olhando os sinais, e os sinais são diferentes, os sinais têm que ser diferentes. E aí o que a gente faz? Vai repetir o sinal, sim, mas vai repetir o sinal do número maior. Então você vai ter que olhar no sinal, vai ver se o sinal é igual ou é diferente, depois você vai perceber, né, se é igual ou se é diferente. É diferente, beleza. Você vai subtrair. A conta de subtração, normal, tranquilo. Mas e a resposta? Que sinal que ela tem? O sinal do número que for maior.
ok? Vamos ver, olha lá. Mais 3 e menos 5. Tá? Ó, o 3 é positivo, o 5 é negativo, são sinais diferentes, então subtração, tá? Aí a gente faz a subtração, né? 5 menos 3 virou 2. O 3 é positivo, o 5 é negativo. Peraí, o 5 é maior que o 3. Tá, ó, o 5 é maior que o 3, atenção, hein? E o 5 é negativo. Então, o sinal desse número, o sinal do 5, que é maior, é o sinal que vai na resposta. Por isso que o 2 ficou negativo, ok? Vamos ver o outro, ó. Mais 4, desculpa, menos 4 e mais 6, né? E aí eu tenho de novo, ó, o 4 negativo, o 6 positivo, são dois sinais ali diferentes. Eu vou pegar o sinal do maior, né? Quem que é maior? O 6 é maior, olha lá. E o 6 tem um sinal positivo. Por isso que o resultado ficou positivo, ok? E aí a gente vai subtrair. 6 menos 4 vira 2. Então ficou mais 2, tá? Como eu falei, isso aqui é só uma revisãozinha. Eu tô passando bem rapidinho essa parte, só para você não ficar perdido, totalmente perdido agora, que eu vou mostrar os exemplos, tá? Mas, como eu já falei também, tem uma aula só de regra de sinal, onde eu falo e dou um monte de exemplo de regra de sinal lá. Então, se você ainda ficou com dúvida de regra de sinal, volta, dá uma olhadinha nesse outro vídeo, e aí você consegue seguir bem mais tranquilo, fazer os exercícios depois bem mais tranquilo, tá? Vamos lá. Olha aqui, reduzindo termos semelhantes. Então, agora é a hora da conta. A gente vai pegar e vai reduzir, ok? Então, para reduzir os termos, como eu já comentei antes, a gente vai fazer o cálculo. Então, eu vou ver os números que estão juntos. Se não tiver número nenhum, significa que ele vale 1. Eu vou olhar todas essas informações e aí a gente vai fazer as continhas. Eu peguei os que eu tinha apresentado antes, a gente já viu como eles são, né? Então, a gente vai conseguir fazer a continha um pouco mais tranquilo. Olha lá. 2x mais 3y, menos 6x mais y, mais 5n, menos 3x e mais 2. Uf, quanta coisa, né? Quanto número aqui, quanta letra aqui. Então vamos com calma, vamos pegar aqui semelhantes, né? Então, a galera do x, todo mundo marcadinho de azul. A galera do n, todo mundo marcadinho de verde. E a galera do y, todo mundo de vermelho. Ó, marquei agora colorido. Agora não preciso olhar para todo mundo. Eu vou olhando cor por cor. E aí eu vou olhando nas cores, e aí eu sei quem faz a conta com quem, ok? Aqui a gente já viu isso também no outro slide, então eu já coloquei os grupinhos, ó, o grupinho que está com X, que eu deixei azul, o grupinho do Y, que está vermelho, e o grupinho do N, que está verde. Cada grupinho desses vai fazer uma continha. E agora, olha só, acompanha comigo, hein? O 6 está negativo, certo? O 3 está negativo também, certo? Os sinais são iguais. Eu vou juntar. Lembra que eu falei agora há pouco, quando o sinal é igual, você junta. Então, 6 mais 3 virou 9. Só que tem um 2 aqui, ó, não tem sinal. Quando não tem sinal, ele é positivo, ok? Então, quer dizer que eu tenho um 9 negativo, que são esses dois números aqui, e eu tenho um 2 positivo aqui, ó. Então, o 2 positivo, 9 negativo, são sinais diferentes. Vou ter que pegar o sinal do número maior, que é o 9 negativo, e vou subtrair. Regra de sinal, que eu acabei de explicar e eu falei que tem outro vídeo, tá? Qualquer dúvida vai lá. O que vai acontecer? A gente vai resolver. Do outro lado, olha só, mais 3n e mais 3y e mais y, né? Então aqui tem 3, aqui não tem nada. Lembra que eu também já falei que vale 1. Então é 3 mais 1. Por que é 3 mais 1? Porque o sinal está igual, tá? Então fica fácil quando você já entende a regra de sinal de fazer a continha. Aqui, ó, mais 5 e mais 2, o sinal é igual, é só somar, beleza? 5 mais 2. E olha o que acontece, fica menos 7x, que era o 2x menos 9, fica mais 4y, que é o 3 mais 1, e no finalzinho fica mais 7n, que é o 5 mais 2. Ok? Então, juntando tudo, a gente tem isso, menos 7x mais 4y mais 7n. Olha que diferença, hein? De tudo que tinha aqui antes para isso aqui que ficou no final. Olha quanto número que começou e olha só 3 no final. Olha como que diminuiu a conta. Mudou o valor? Não mudou. O valor de todo mundo tá ali. Só peguei a galera que era parecida e juntei. Ou, né, subtraí. Mas eu só fiz as continhas de quem era parecido. Ninguém se perdeu pelo caminho. Tá todo mundo ali de uma forma reduzida, ok? Vamos ver aqui a outra, ó. Essa aqui também é o mesmo exemplo que eu falei antes, tá? Tem o x ao quadrado, tem o x, tem o y, tá tudo meio que misturado. Então vamos ver. X marcado de verde, y marcado de azul e x ao quadrado marcado de vermelho. Então agora vamos pelas cores, né? Galerinha do x ao quadrado tá lá, ó, vermelho. Galerinha do y tá lá de azul. E a galerinha do x ali
de verde. Ó, cada grupinho no seu canto. 2x ao quadrado, não tem sinal, é positivo. 3x ao quadrado, é positivo também. Os dois são positivos, é só somar. 5y positivo, 6y negativo, ó, sinais diferentes. Vou subtrair e vou deixar o sinal do número que for maior, tá? Então, 6 menos 5. E no final, menos 4x e menos x. Lembra que o x sozinho vale 1, certo? Tem o número 1 aqui na frente. Então, 4 e menos 1, menos 4 e menos 1 vão se somar, vão se juntar para poder dar o resultado. Olha lá, 5x ao quadrado, 2 mais 5, menos y, né? Lembra que ali tem o número 1, então é menos 1y. Ele só está escondidinho porque não tem necessidade. E no final, menos 5x, que é o 4x, o 1, só que todo mundo era negativo, ficou negativo. Então finalizou assim, ó, x ao quadrado, menos y, menos 5x. As duas continhas eram bem grandes, a gente usou os termos semelhantes, marcou ali a galera, fez as continhas usando a regra de sinal e o resultado de cada continha montou no final o resultado da expressão. A gente reduziu a expressão. Os valores continuam os mesmos, as letras também continuam as mesmas, ninguém se perdeu pelo caminho, tá? Só que agora está escrito de uma forma mais simples. Essa é a ideia da redução de termos semelhantes. Qualquer dúvida, volta o vídeo, olha os processos, olha qualquer coisa na outra parte, como eu estava dividindo, depois olha na regra de sinal. Se ficar mais dúvida, olha no outro vídeo de regra de sinal, tá? Ah, mas aí eu vou perder muito tempo. Mas aí você vai entender, você vai fazer certinho na hora de fazer a atividade, tá? Perde um pouquinho de tempo, né? Perder, né? Você vai ganhar conhecimento com isso. Perde um pouquinho de tempo para ganhar esse conhecimento, que aí você vai tranquilinho na hora da atividade, tá? Você vai passar a atividade sem problema nenhum, beleza? Então, pessoal, até mais. E aí na próxima aula a gente vai continuar um pouco sobre a álgebra, beleza? Falou!